Você que é empreendedor, executivo, que certamente tem grandes responsabilidades e que busca o sucesso, compreenda por que é necessário o complemento da formação que você pode obter na Antônio Meneghetti Faculdade, onde você vai compreender, por exemplo, um dos fatos da vida que você jamais pode desconsiderar. O que é a autossabotagem? Por que ela acontece? Como eu posso evitá-la? Você vai se qualificar como instrumento capaz de operar e usar todas as técnicas que você conhece na gestão de outras formações e se tornar uma pessoa completa para o sucesso da sua empresa e para ter uma vida feliz. Olá, meu nome é Carlos Genari, eu sou empresário da área da construção civil e também professor de pós-graduação da Faculdade Antônio Meneghetti. Estou aqui hoje para conversarmos um pouco a respeito da importância da intuição e da importância de se obter o sucesso e como mantê-lo. E o que nos impede de conseguirmos isso? Poderia traduzir isso pelo termo autossabotagem. Muito importante a gente reparar que o termo autossabotagem, ele fala da sabotagem que é feita pela própria pessoa contra si própria. É muito fácil nós compreendermos a sabotagem quando feita por um terceiro, mas dificilmente reconhecemos e percebemos que, de fato, o que via de regra nos impede de alcançarmos o sucesso ou tornarmos o nosso sucesso perene é justamente a autossabotagem. E por que isso acontece, né? Ela acontece por um despreparo do empresário. E um empresário é uma pessoa que tem uma responsabilidade muito grande, porque ele tem sempre no seu entorno um efetivo significativo de pessoas, ele cria produtos e serviços, portanto ele também é um bem para a sociedade, porque é fundamental que se compreenda esta passagem. E nós aprendemos técnicas de gestão, de administração, indiscutivelmente temos escolas aqui no Brasil brilhantes nesse sentido, temos escolas de referência mundial, e este conhecimento é indispensável. Temos que conhecer processos, temos que conhecer gestão, contabilidade, conhecer a legislação. Mas existe um aspecto que as escolas, de alguma maneira, não dão tanta atenção e que aqui é central, que é a pessoa do empresário. Quando nós falamos da pessoa do empresário, nós temos que analisar o empresário não no aspecto da sua formação acadêmica, mas no aspecto da sua capacidade de liderar como pessoa. E o que é fundamental na vida de um empresário e que, indiscutivelmente, muitos olham e se perguntam por que esta pessoa teve esta ideia, por que ela consegue determinados resultados, fundamentalmente nós poderíamos dizer que é a capacidade do ser humano de intuir. Você vive num contexto, esse contexto oscila, você tem variáveis inúmeras e você decide. Como que você decide? Com que parâmetros que você decide? Nós temos uma capacidade intuitiva, inata, que se permitirmos e adquirirmos a capacidade de conseguir acessá-la diretamente, sem desvios e sem distorções, é inexorável que o resultado é vencedor. Pois é, então o que nos leva a perder esta capacidade intuitiva? O que nos leva a abrirmos mão da resposta precisa que certamente nos levará ao sucesso? Aí nós temos muitos aspectos que precisam ser considerados. Por exemplo, nós temos a nossa psique, nós temos os nossos complexos que se formam nas nossas primeiras idades e que passam a nos condicionar pelo resto da vida. Eles botam em nós determinados filtros que nos enrijecem, que não nos permitem ver a realidade, a informação e o momento como ele realmente é.
Esta informação até chega até nós, mas na hora de decidir, nós decidimos sempre da mesma forma. Existem outros aspectos também muito relevantes que estão condicionados, por exemplo, à nossa ideologia, aos nossos vínculos familiares. Então, o empresário, quando ele precisa decidir tocar um projeto, ele insere dentro desse projeto algo que não é pertinente, que não é condizente com a natureza, com o que é necessário para realizar aquele core. Por exemplo, ele, na hora de escolher um executivo ou na hora de desenvolver um processo sucessório, ele desconsidera a capacidade de alguém para conduzir essa empresa num próximo estágio, numa segunda etapa, e opta por escolher alguém por relação familiar, por amor, por proximidade. E ele erra, porque nem esta pessoa será feliz e continuará a levar essa empresa à prosperidade, e ao final todos perdem. Um aspecto que eu gostaria de ressaltar são os contextos do inconsciente do empreendedor. Há um contexto que é muito desconsiderado e ele aqui se aprende com muita profundidade, que é a semântica. A semântica é uma informação que chega até mim, que eu atuo, que eu coloco energia e que eu acredito que seja minha, mas não é. Então, quando eu vou tomar uma decisão, aquela pretensa percepção de intuição de algo que é meu, que eu preciso fazer, na verdade é algo que eu estou absorvendo de alguém que está próximo a mim e que não é meu. Então, como que eu faço essa diferenciação entre o que é uma informação que vem a mim da realidade do que eu sou, da minha intuição, e o que é uma informação externa que não é minha, mas que a minha consciência chega com a mesma percepção? Este é um exemplo fundamental de uma diferenciação e de um aprendizado que se adquire aqui, se quer agir sem errar. Muitos empresários são pessoas assim de extremo valor, têm um grande crescimento, mas ao longo da vida, ao longo da história empresarial, de repente, perde tudo. E perde tudo, muitas vezes, por um despreparo de uma questão que aparentemente parece simples. Quando nós falamos em intuição, talvez pudéssemos dizer que este é o bem mais precioso que alguém pode ter, e especialmente um empresário quando empreende. Porque a intuição permite a ele captar além das aparências. O processo também de lidar com a informação da intuição exige determinados cuidados. Por exemplo, se eu tenho uma percepção de algo que pode ser um negócio novo, um diferencial no meu negócio, eu tenho que saber como eu lido com isso. Como que eu exponho isso? Devo ou não devo expor? Com quem eu posso conversar sobre isso? Ou como que eu reúno meios e instrumentos para conseguir fazer com que esta intuição prospere sem que, de fato, eu perca a capacidade de transformar essa informação numa realidade vencedora? Isso tudo se aprende aqui. Eu poderia dizer que a raiz do sucesso de uma empresa, a raiz que torna uma empresa vencedora, é a de eu saber servir. Essa empresa saber servir, prestar um serviço com criatividade e superioridade para servir ao outro, que com a sua satisfação, com o seu crescimento, com o seu prazer, com o valor agregado que isso trouxe a ele, traz para mim o ganho. Então, este é o aspecto central de qualquer negócio. Entretanto, para que eu consiga fazer isso, eu preciso ter a mim, em primeiro lugar, como empresário, que sou o condutor do negócio, e também a todos os que compõem este processo de realização destas atividades, destes produtos e serviços, que hajam em conformidade como uma unidade de ação.
E para isso eu preciso fazer a verificação contínua e constante. E a verificação contínua e constante vai muito além da verificação de indicadores, porque os indicadores podem ser positivos hoje, mas eu nem percebo que se determinadas ações não forem tomadas hoje, a um nível que a gente poderia dizer muito sutil, esta empresa deixará de existir num determinado período. Quando o líder se orienta e segue a sua vida com base na intuição, a intuição não traz a ele somente o sucesso do negócio financeiro, mas a intuição leva em consideração a pessoa do líder. E ele vai fazer isso com alegria, com felicidade, com prazer, com saúde. Acredito que isso é o melhor que podemos querer da vida. Se você gostou do que foi dito aqui por mim, sabendo e seguro de que você é uma pessoa inteligente que tem muito a agregar, inscreva-se no nosso canal e venha fazer parte disso para construirmos um país mais forte e melhor. Obrigado. Até a próxima.